Oi, Ana, tudo bem? Vamos deixar nosso like. Vamos começar hoje a nossa live. Hoje eu cheguei faz meia hora, trabalhei bastante, graças a Deus, as coisas estão melhorando, estão voltando à rotina. E tem gente que vai querer participar hoje da minha live, porque ele está virando um verdadeiro youtuber, né, Joaquim? Você quer entrar também na live? Quer participar? Vem aqui, pode subir. A Ana quer conhecer você. Ah, ficou com vergonha. Tudo bem, gente? Vamos deixar nosso like, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a frequência vibratória da reciprocidade, que é igual à afabilidade e à doçura. Tem um capítulo do Evangelho que fala sobre a afabilidade e a doçura. Eu achei muito interessante, eu linkei bem essas coisas, porque ser recíproco vai muito além do que esse verniz social que a gente tem. Oi, Elida, tudo bem? Tudo bem com você? Vamos deixar nosso like. Já tem 4 pessoas online, só tem 3 likes. Alguém esqueceu de deixar o like. Isso é bom, porque o YouTube vê que a importância do vídeo e começa a oferecer esse vídeo para outras pessoas, que de repente você está passando na sua timeline do YouTube, ele sugere, está procurando, você procura alguma coisa relacionada à amorosidade, doutrina espírita, e aí ele lança esse vídeo. E assim a gente vai distribuindo cada vez mais as palavras, né? Oi, Márcia, tô com saudade de você, precisa participar mais do Falando ao Coração. Né? Oi, Li. A Lisandra acabou de colocar boa noite. Tá tudo bem? Hoje a gente tá... Comecei em cima, que eu tava vendo um vídeo que a minha prima compartilhou do pai dela, a Dia dos Pais tá aí. E a gente tá meio... Eu vou fazer uma live na segunda-feira falando sobre a doutrina espírita como altar de renovação, de reforma íntima. E eu vou usar um tema do Falando ao Coração. Quem quiser assistir é pelo Facebook, na página das Fraternidades Online. Eu vou... Minutos antes, é que essa não consigo entrar muito tempo antes, mas minutos antes eu vou compartilhar na minha página. E aí vai ser bem legal, vai ser vou fazer tipo um Falando ao Coração. E antes de... Oi, Li, tudo bem? Oi, Verônica. Tudo bem? Então, eu vou fazer tipo um Falando ao Coração, só que um pouquinho menos, porque de qualquer forma é uma live, mas vai ser bem legal na segunda-feira. Tá bom? Vamos começar? Se um relacionamento, seja de que natureza for, está lhe fazendo mal, isso é um sintoma evidente de que a relação está desnivelada. Isto é, a forma de conviver não está adequada às necessidades e interesse de ambos. Vou repetir, né? Se um relacionamento, seja de qual for a natureza, está lhe fazendo mal, isso é um sintoma evidente de que a relação está desnivelada. Isto é, a forma de conviver não está adequada às necessidades. Oi, Li! Não está adequada às necessidades e interesse de ambos. O amor e a amizade podem estar presentes, mas sufocados pelos descuidos com a convivência. Um dos dois está dando muito e o outro dando pouco. Alguém está priorizando a relação e o outro está com poucas motivações. Alguém faz demais e o outro de menos. Interessante, né? A maioria, eu acho que a grande maioria dos relacionamentos passam por fases assim. Ainda dá tempo de salvar o relacionamento. Calma. Para que exista o equilíbrio no relacionamento, eles precisam ser nutridos por priorizações e reciprocidades. Se isso não acontece,
Identifique onde está o desnível e faça propostas de melhoria. Esteja consciente de que o problema é sempre bilateral, ele nunca é unilateral. Não há santos ou pecadores, e sim um processo de relacionamento mal orientado. Quem dá mais está tentando fazer pelo outro, entretanto, isso não gera o equilíbrio. Quem dá menos não quer perceber o que está acontecendo consigo, ou não está dando conta de corrigir o rumo do relacionamento. Vamos repetir? Para que exista um equilíbrio no relacionamento, ele precisa ser nutrido por priorização de reciprocidade. É importante que haja reciprocidade nesse relacionamento para que ele se equilibre. Se isso não acontecer, se isso não está acontecendo, se isso não acontece, identifique onde está o desnível e faça uma proposta de melhoria. Esteja consciente de que o problema é sempre bilateral. Não há santos e nem só pecadores, e sim um processo de relacionamento mal orientado. Quem dá mais está tentando fazer pelo outro, tentando fazer a parte do outro. Entretanto, isso não gera um equilíbrio. E quem dá menos não quer perceber o que está acontecendo consigo ou está dando pouco conta por querer corrigir o rumo dos acontecimentos. Não havendo essa melhoria, pense com muita clareza de ânimo se você está esperando por algo que alguém não conseguirá lhe oferecer. Desiluda-se e redirecione suas crenças sobre este relacionamento. Se tiver essa coragem, poderá se poupar de maiores desabores na sua vida. Se um relacionamento estiver lhe fazendo mal, reflita com urgência e tome uma atitude. Relacionamentos são para agregar, para crescer e tornar a vida melhor. Tem que ter coragem. Para a gente tomar uma atitude diante de um relacionamento, a gente tem que ter coragem para olhar, se entender, perceber isso e tomar uma atitude. Porque a maioria das vezes a gente fica acomodada. A gente fica na zona do conforto. Tá muito bom assim, vamos deixar. Deixa, eu não estou feliz, mas vamos levando. Não, porque isso a gente vai estar provocando problemas futuros. Tem que ter coragem. Ao longo das experiências, vamos aprendendo sobre quem deve estar dentro do nosso coração. Quem deve apenas receber bons sentimentos de nossa parte, mas ser mantido mais distante, ou talvez até bem distante. A distância emocional tem a sua aplicação em muitos casos. Alguns vão ficar bem aqui dentro, bem aqui dentro. Outros ficarão fora e apenas recebendo boas energias. Não precisa mandar energia ruim. Só não coloque a pessoa dentro de um lugar que é precioso, que é o nosso coração, que é o centro de nossas emoções, que literalmente é o centro da nossa alma, que é o que nos equilibra. Então, se não dá certo, é melhor deixar fora. Alguns bem longe, outros nem tão longe assim. Interessante, né? Existem relações que fluem, que somam, que nutrem e que nos fazem sentir bem. Existem outras que são pesos e perdas. Algumas dessas você pode dispensar, porque são experiências desnecessárias. Outras serão lições essenciais, aprendizados que você precisa fazer. Então, a gente tem que pensar bem. É certo, o certo é que a palavra reciprocidade diz muito no tema dos relacionamentos. Para torná-los saudáveis, duradouros, vitalizados, se você dá 80% na relação e o outro 20%, você vai carregar, vai forçar a barra
para dar certo. E o resultado? Uma experiência conflituosa, muitos desgastes para você. Pense bem. Reciprocidade é uma via de mão dupla. Dar e receber e dar. Em tudo, mas tudo é feito espontaneamente. Porque você escolheu amar alguém. Isto serve para qualquer nível de conexão. Amizade, namoro, casamento, para pais, mães, filhos, colegas e afins. Então, quando a gente está falando em relacionamento, é relacionamento num âmbito total. Oi, Vilma, tudo bem? Só vi agora. Boa noite, Vilma. Relacionamento é em todos os sentidos, até de pais para filhos e de filhos para pais. Eu acho que é bem difícil um pai que tenha energia que prejudique o filho. Mas um filho que pode prejudicar um pai ou uma mãe, sim, acho que até existe, sim. Então, o certo é, eu fiz tudo para ajudá-lo. Ele não quer receber, então deixa. Vai doer? Vai, no coração dos pais. Mas a pessoa em questão tem que quebrar a cara para aprender. E aí, quando perdê-los não, né? Mas quando eles estiverem fora da carne, porque não vai perder, a gente não perde nunca. Mas quando tiver feito a passagem... Oi, Marta, tudo bem? Tudo bem. Meu gato, se escutaram um barulho, foi meu gato que acabou de derrubar minha necessaire no chão. Ele adora uma maquiagem. Tô achando que esse bicho não tá muito certo. Frederico, mas desculpa. Reciprocidade está naquela pessoa que não concorda com as suas ideias. Eu achei isso espetacular. A reciprocidade pode estar naquela pessoa que não concorda com as suas ideias. Mas tem sempre um sorriso, lhe dá um abraço e ainda brinca com as suas opiniões, fazendo que você sentir que não é dono da verdade. E que talvez tenha que realmente repensar alguma coisa. Tudo com carinho, porque essa pessoa gosta de você. E aí tem uma reciprocidade. Não é aquela pessoa que bate de frente com você. Quando a pessoa realmente gosta da gente, quando a pessoa realmente tem uma reciprocidade, ela pode não pensar como você. Pode até gostar. Pode ser uma pessoa até que não gosta de algumas atitudes. Ela te acolhe de qualquer forma, ela te recebe com todo carinho e ela te faz ver que talvez você tenha que repensar alguns pontos e que ninguém é dono da verdade. Tudo isso porque a pessoa gosta de você. Oi, Lúcia, boa noite. Seja bem-vinda. A reciprocidade está naquela pessoa que deixa claro que sua presença lhe faz bem, que gosta de vê-los, que manda recado quando você desaparece, que sente sua falta e se manifesta. E sempre dá um jeitinho de reencontrá-lo. Oi, Neuza! Boa noite. Reciprocidade está em vê-lo de igual. Porque quem coloca você muito acima ou muito abaixo do que você merece, vai criar desconforto em relação a julgamentos inadequados. Vai dar a ideia que não serve e não fecha na sintonia vibratória. Aquela pessoa que te bajula muito, ou aquela pessoa que te põe para baixo, não vai dar a sintonia não vai ser muito certa. Vai dar um clique, porque tem alguma coisa errada. Gente, vamos deixar o like. Eu estou vendo que tem 10 pessoas online. Vamos deixar um like. Isso me ajuda. Porque nós somos seres humanos e iguais. A pessoa que tem reciprocidade, que gosta de você de verdade, ela te vê de igual. Ela sente bem estar com você. E demonstra.
Reciprocidade está naquela pessoa que tem um astral do bom humor, que quando as coisas são mais sérias, mesmo assim ainda consegue relaxar o ambiente, deixar o clima mais leve. Reciprocidade está na atitude daquela pessoa que emite um recado emocional claro, de que aceita você como você é. Ela é uma energia que faz sentir-se bem. Aí eu volto a dar aquele exemplo, eu sempre pego a Lisandra para Cristo, né? Porque é uma pessoa que é bom estar perto dela, é bom saber que ela está no trabalho com a gente se sente bem, é uma questão de reciprocidade. Eu, Nara, adoro, mesmo sabendo, tinha dias no Falando no Coração que eu sabia que ela estava cansada, coitada, trabalhou a semana inteira, trabalhou um monte de dias na Celuca, e ainda chegava sexta-feira, eu falava, ai, venha, porque a gente, é gostoso, é bom estar ao lado dela, isso é muito bom. E acaba que, quando a pessoa tem essa energia boa, a sintonia funciona. Isso é bom. Porque existe uma reciprocidade de sentimentos, de carinho, de atenção, de entender a pessoa. A reciprocidade, nós entendemos reciprocidade e nós aprendemos sobre a reciprocidade inconscientemente. Aprendemos a identificar a frequência vibratória da reciprocidade. Isso sem a gente dar por conta, a gente... Nossa, eu conheci uma pessoa... É um exemplo. Eu conheci uma pessoa, mas é tão legal conversar com ela, eu me senti tão bem. Nossa, eu acabei de conhecer ela na fila do banco, já contei minha vida inteira. Isso é uma reciprocidade. É a sintonia de energia que está funcionando, que fluiu. Isso acontece. E é uma coisa meio inconsciente. Ela é uma energia que cria um fluxo de acolhimento. É força de atração e um potente campo energético que alimenta e motiva. Está muito ligada à benevolência, à afabilidade e à doçura. Vejamos o que encontramos sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Aqui no livro está marcado item 5, mas eu vou fazer uma correção porque é no item 6, tá? Aí vamos lá para o meu Evangelho, o item 6, afabilidade e doçura. É bem interessante a reciprocidade. Mesmo à distância, a gente consegue se identificar. Sim, Deus, exatamente. Mesmo à distância, mesmo online, se a gente não tem aqueles youtubers que a gente sente uma certa afinidade, é uma questão de reciprocidade, é questão de energia. Isso é muito interessante. Vamos ler a afabilidade e a doçura. É Lázaro que nos traz a mensagem. Paris, 1861. Aquele que ama o próximo é bondoso para com o semelhante. Essa bondade se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode possuir a qualidade da afabilidade e doçura. Muitos apenas fingem a bondade. Utilizam apenas como máscara para uso exterior, como se fosse um traje, cujo a aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios, mas veneno no coração, que são mansas desde que nada incomode, mas que agride a menor contrariedade, que costuma falar bem quando está pela frente, mas pelas costas suas palavras se transformam em dardos envenenados. A essa classe pertence ainda os homens que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso de um orgulho e a sua opressão. Compensa, assim, o constrangimento que se submete quando estão fora.
não ousando impor sua autoridade aos estranhos, pois esse os recolocaria no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos por aqueles que não podem lhe oferecer resistência. Sua vaidade alegra-se quando pode dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhe ocorrer que poderia acrescentar e ser detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, seu coração nada tem a ver com isso, trata-se de pura hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, ele nunca se contradiz. É sempre o mesmo diante da sociedade e na intimidade, pois ele sabe que sua aparência pode enganar aos homens, mas não pode enganar a Deus. Interessante, né, esse trecho, porque a reciprocidade está pautada na afabilidade, na doçura, que é o reflexo disso. E aí ela continua aqui. Quando há troca em equilíbrio, existe autenticidade. Mas quando tem o desequilíbrio, existe campo para a hipocrisia. A vibração cai, o tônus energético de troca fica desgastante, contrário ao clima afável e doce de antes. Sabe, tem pessoas que a gente até convive, que a gente até suporta, mas não existe uma reciprocidade. Aquilo não tem um equilíbrio. E fica um relacionamento desgastante. É uma pessoa que você... É bom estar... Bom, não é bom estar com a pessoa, mas você acaba por um verniz social. Isso não é maldade. Se você está ciente disso, qual a melhor atitude? Eu, Nara, costumo fazer assim. Eu sinto que a pessoa eu tento pescar lados bons da pessoa, tentando procurar. Mas mesmo assim isso me desgasta. Porque não há um equilíbrio na reciprocidade. Isso é difícil, acaba machucando. Você acaba meio que você se obrigando. Mas eu tenho uma vou sair um pouquinho fora daqui da questão. Eu tenho uma receita. Quando acontece e é necessário a minha convivência com essa pessoa, eu procuro vibrar, eu procuro tentar sempre ver o lado bom, tentar... fulano... não, dá um jeito. É difícil? Não é fácil. Mas eu acho que desse jeito a convivência fica menos desgastante. Eu não coloco a pessoa aqui dentro de mim, eu emito energia boa, como ela falou no começo. Só que ela não fica aqui, ela não está agasalhada no meu coração. Ela está mais forinha, mas mesmo assim eu emito energia. Se eu não tenho uma necessidade premente de ter convivência com essa pessoa, aí ela fica mais longe. Mas eu não deixo de emitir energias boas. É isso que a Hermance nos traz. Você não pode agasalhar aquela pessoa no seu coração que vai te fazer mal. Isso é ruim. Tem gente que aprecia, ele quer bem e o enaltece, o incentiva. Mas nada disso quer dizer que seja uma reciprocidade. Tem gente que elogia a gente. Tem gente que até nos incentiva. Mas isso não quer dizer que há uma reciprocidade entre essas pessoas. São pessoas travadas, prisioneiras dos seus próprios sentimentos. Elas gostam de você, mas não estão necessariamente naquela frequência. Nosso coração, aquilo que eu estava falando. Porque tem gente que a gente, na verdade, tem que vibrar bondade, amor para todo mundo. Isso é lei áurea. Não tem como. É regra de ouro. Tem que ter. Mas a gente não precisa trazer essa pessoa para dentro do nosso coração. Se vai machucar. Para que eu vou abrigar dentro da minha casa mental, da minha energia, do lugar mais sagrado que é o meu coração? Aqueles amigos, aquele relacionamento que me machuca. De masoquista, a gente não tem nada. A gente não gosta de sofrer. Ninguém, salvo algumas exceções, a maioria não é masoquista, não gosta de sofrer. Então, para que a gente vai fazer isso? Eu vou repetir esse trecho, que é muito interessante. Tem gente que aprecia, que
nos quer bem, que nos aprecia, que nos enaltece e até incentiva. Mas nada disso quer dizer que seja reciprocidade. São pessoas travadas, prisioneiras do seu próprio sentimento, egoísmo. Eles gostam de você, sim, mas não estão necessariamente na frequência da reciprocidade. Seu coração, todavia, essa pessoa merece todos os sentimentos bons do seu coração. Todavia, não vão fazer parte do sagrado espaço do seu coração, onde só será permitido pessoas ricas de bons sentimentos, que correspondam às suas mais profundas vibrações de sensibilidade. Sabe, a irmã nos fala que essas pessoas a gente tem que trazê-las junto, mas só aquelas pessoas que podem, que vão poder nos ajudar, que realmente tem aquela reciprocidade. Gente, temos que amar todo mundo, sim, mas necessariamente não precisamos trazê-las para nós. Entende? Tem pessoas que não gostam de mim. Necessariamente não vão me vibrar coisa ruim, mas necessariamente não vão me trazer para dentro do coração, certo? E a mesma coisa é a gente não precisa, não precisa mesmo. Não vamos vibrar energias ruins, não vamos vibrar coisas ruins, mas também não vamos ter a pessoa dentro dos nossos sentimentos, porque isso nos aprisiona. Esse é o mérito da experiência. Saber quem está ou não está com você. Quem é recíproco e quem está na sombra da dúvida, da limitação emocional, do gostar por interesse, por uma intenção calculada, por preconceito. Nem todos realmente são obrigados a gostar de você. Sim, com certeza. As pessoas não são obrigadas a gostar da gente. Puxa vida! Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, por que a gente, que é cheio de erros, cheio de mazela, vamos ser obrigados que todo mundo gosta da gente? Não, isso não é assim. E a gente, com a experiência, com o autoconhecimento, gente, eu vivo falando com auto-amor, a gente começa a perceber quem realmente é recíproco com a gente, quem realmente tem essa sintonia fina de reciprocidade. Isso nos ajuda, nos equilibra. Vamos pensar. A gente não precisa ter 1 milhão de amigos, mas a gente tem que ter, pelo menos, amigos recíprocos. A gente não precisa ter 10 namorados, mas a gente tem que ter uma pessoa que seja recíproca, que nos entenda. Eu acho que quanto a pais e filhos, eu tenho minhas limitações. Eu não estou no nível astral da irmã, então eu não posso. Eu prefiro não opinar, porque eu acho que o meu amor incondicional pela minha mãe é uma coisa assim que eu sinto maior reciprocidade. Mas em relação a uma série de outras coisas, a gente tem que pensar. Isso é bom, principalmente em relação a amizades. Aquela amizade dependente que te suga, que não te dá nada em troca. É uma reciprocidade, é uma pista de mão dupla. Aquela pessoa que está sempre pronta para te ajudar, que nunca te fala não. Isso é uma reciprocidade, isso é muito bom. Isso sim tem que ser guardado aqui, dentro do coração. Entende? Em síntese, permita que entre no seu coração apenas quem expressa claramente manifestações do quanto vibra pela sua felicidade, com doçura, graça e encanto. Pessoas amáveis, afáveis e leves. Os demais, respeite-os, aceite-os, porém mantenha-os em um lugar com proteção para seus limites e garanta sua própria paz e saúde emocional. Por uma questão de energia, a vida não trará somente pessoas recíprocas. Aprenda a distingui-la pela vibração que elas causam. Sabe, aí eu volto a repetir.
aquela pessoa que a gente mal conheceu na fila do banco, na fila do mercado, em uma fila qualquer, e de repente você está contando a vida inteira para a pessoa, você já está contando suas histórias mais engraçadas, mais esdrúxulas, porque houve uma reciprocidade, você sentiu essa energia. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tenho uma coisa assim, tem algumas clientes que eu começo a atender, o primeiro atendimento, de repente eu já estou contando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, sabe? Há uma reciprocidade, isso é muito gostoso, isso é muito bom. Em compensação, tem outras que eu atendo há 10 anos e não consigo ter essa intimidade. Uma questão de reciprocidade. Tem clientes, isso eu estou falando a nível profissional, não é nem amizade, nem social, é profissional. Isso acontece também. Para quem lida com o público, como? Tem pessoas que eu lembro que quando eu saí da Ana Pegova, em São Paulo, para ir embora para Ana Pegova do Rio, eu tive clientes que choraram. Foi muito engraçado. Eu não vou esquecer uma das clientes, foi muito que eu levei um susto. Que eu terminei, foi o último dia que eu atendi, e já estava bem breve de eu ir embora, eu ia me casar, né? Eu tinha que ir embora para o Rio. E que terminei, eu comecei a arrumar a sala, ela levantou, que eu virei assim, ela estava com um beição desse tamanho, chorando em prantos. Olha só o nível de intimidade que eu criei, e é uma pessoa que eu havia só lá no Instituto. Mas mesmo assim ela estava chorando. Ela chorou de soluçar. E eu achei isso muito legal, isso me emocionou muito. Eu tenho clientes que até hoje converso pelo Facebook, clientes que ficaram no Rio, em São Paulo. É questão de reciprocidade. Eu acho que quando você tem um coração bom, quando você vibra uma coisa boa, se cria essa reciprocidade. Tudo bem, tem pessoas que são mais difíceis, que a energia é diferente. E aí você não vai vibrar mal, você não vai desejar mal para essa pessoa, não em momento algum. Mas você vai mantê-los um pouquinho ali pro lado. Não tão forte, não aqui, nesse lugar que é tão sagrado, que é o nosso coração. Não é? Vamos pensar nisso. Vamos fazer hoje um apanhado das pessoas que convivem com a gente, que está sempre do nosso lado, ou se não, aquelas que esporadicamente a gente se tem um contato. Eu tenho trabalhado bastante nesses momentos essa seleção, sabe? É interessante isso, porque isso acaba fazendo bem. A gente começa a perceber que a vida começa a fluir melhor. Vamos experimentar. E aí eu fiz umas questões, o capítulo já terminou. A primeira questão que eu coloquei é: tenho coragem de colocar em equilíbrio o meu relacionamento atual? Eu percebo que o meu relacionamento está desequilibrado. Eu tenho coragem? Olha, eu vou ser sincera, eu tive um desentendimento com uma pessoa, e eu fui falar com ela, fui colocar, o que está acontecendo? E a coisa ficou pior. Agora eu tento vibrar quando acontece isso, eu tento fazer oração, porque nem sempre as pessoas estão na mesma faixa vibratória da gente. Nem sempre a pessoa realmente gosta de você. Muitas vezes não existe uma reciprocidade. Você manda uma coisa boa, e aí de repente aquele caldo entorna. E aí você tenta limpar em volta e torna mais. Então, nesse caso, a gente tem que começar a experimentar. Vale a pena eu tentar? Será que eu tenho coragem de ver se vale a pena eu tentar consertar? Ou melhor eu me afastar? Não desejo mal. Não lhe desejo mal. Cada um dá o que tem. Sim, com certeza, Vilma, com certeza. Mas a gente começar a experimentar isso, a experienciar isso, entende, Vilma? Se houve um pequeno probleminha, um desentendimento com uma pessoa, tá, ponto.
pense antes de você conversar, tentar equilibrar o relacionamento. Será que vale a pena? Ou será que é melhor eu me afastar e manter uma vibração positiva? Vamos pensar nisso? Porque tem pessoas que realmente você vai... Deixa eu entender o que está acontecendo. E, de repente, a pessoa tenta mudar. Não existe uma reciprocidade. Então, não vamos sofrer com isso, não, gente. Importante a gente ter coragem e perceber que isso acontece. Que a vida fica mais fácil. E aí eu coloco, dentro dos meus relacionamentos, a segunda questão, dentro dos meus relacionamentos atuais, eu percebo equilíbrio ou em algum momento, em algum ponto está desequilibrado? Sinto-me desgastada? E eu respondo, eu acho que a pandemia até para mim foi boa. Deu uma boa selecionada nos meus relacionamentos sociais, deu uma peneirada assim, todo mundo meio que se isolou um pouco, e aí deu para a gente fazer uma sondagem. Concordam comigo? Vocês aproveitaram esse momento? Alguém parou para pensar sobre isso, que nesse momento de isolamento social, que está chegando ao fim, a partir da semana que vem a gente entra na fase amarela, e será que a gente já percebeu que agora é um momento da gente poder, meio que, eu sei que o termo que eu vou usar é meio pesado, né? Mas é um momento da gente separar o joio do trigo das nossas amizades. Quem tem reciprocidade? Gente, a gente não vai desejar mal quem não tem. Não, de maneira nenhuma. Mas vale a pena me desgastar com a pessoa que não tem reciprocidade comigo? Não, porque isso me desgasta. E energia é uma coisa valiosa, vale ouro. Não é melhor a gente se poupar para gastar essa energia com quem vale a pena? Para quem vai nos ajudar a nos produzir mais, ajudar a gente a concretizar boas ações, a trabalhar cada vez melhor, não é? Vamos pensar nisso? E eu percebo a questão 3, são só 3 questões. E eu percebo as pessoas que não são recíprocas. Eu vou ser sincera, no começo eu não percebo. Só quando é uma coisa assim muito gritante, aí eu percebo. Mas caso no contrário, não. Eu sinto, geralmente, meu primeiro contato, a não ser que seja uma coisa muito de antipatia, nos meus primeiros contatos eu não percebo. Eu percebo isso com o passar do tempo. Que, aliás, eu tive muitas pessoas que estiveram ao meu redor, que conviviam comigo, que eu fico até triste de saber que, na verdade, a reciprocidade não era verdadeira. É uma pena, é lamentável, mas eu ainda continuo vibrando bem para essas pessoas. Eu ainda desejo bem para essas pessoas, mas não era o momento. Não era para isso, né? Vamos pensar se a gente está aproveitando esse momento de isolamento social para ver se a gente pode fazer essa separação de joio de trigo. Uma boa ideia, né? E a semana que vem o nosso capítulo vai ser o 26, que tem uma frase assim, você não consegue perceber. Eu, no começo, realmente não. Mas a experiência, Vilma, vai nos mostrando isso. Vai nos orientando. Sim, Érida. Nossa, você colocou uma coisa perfeita, Érida. O doloroso quando você descobre que o amigo era só você. Sim. Nossa, isso dói muito. Mas, graças a Deus, eu estou numa fase que todas as pessoas que estão comigo, que, aliás, é bom que a Verônica esteja online, que eu vou cobrar nossas chamadas, nossas videochamadas, que a senhorita sumiu. Tudo bem, eu entendo que você está de mudança, que está complicado, mas a gente precisa fazer uma videochamada, né? Nós 3, eu, você e a Cris, viu? Porque existe reciprocidade entre a gente, Verônica. E a Cristiane também, né?
E eu tenho estado só com pessoas que eu percebo. Então, o isolamento social me permitiu separar um pouco o joio do trigo. Viu? Amém. Então, vamos tentar pensar nisso. Se a gente consegue, porque é muito dolorido. É muito dolorido essa história de descobrir que o amigo era só você. Vamos pensar sobre isso. E o capítulo da semana que vem é: todos os relacionamentos terminados deram certo. Isso vai ser bem legal para quem tem relacionamentos que não foram para frente. É um capítulo bem interessante que eu acho pode acontecer com qualquer pessoa. Você vai amar alguém, achar que é para sempre, dedicar toda a sua energia para esse relacionamento dar certo e depois de muito encanto tudo pode acabar. Só para ficar um gostinho. E aí a Hermance nos traz que, na verdade, o relacionamento deu certo, sim. Deu super certo. Porque a gente tinha que vivenciar aquilo, exatamente aquilo. Cada um passa pelo que tem que passar, exatamente. Tem que tirar lições. Isso é a nossa, é a colheita. Então, Verônica, e você vai gostar, hein? Eu vou te mandar o link como eu fiz hoje, porque senão a senhorita esquece, é tão ocupada. Eu gostei de te ver aqui desde o começo, isso é muito bom. Ver a Marta, adorei. Gente, já está dando 40 minutos, eu não gosto de passar muito, porque vamos pensar naquelas pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Fica muito cansativo. Eu tomo por mim, eu sou meio viciada no YouTube, então vamos terminar aqui. Eu queria hoje, em especial, que pudéssemos fazer uma oração pela cidade de Beirute, no Líbano, porque foi uma tragédia assim, incalculável, num país que já está com sérios problemas de um pós-guerra, de uma crise econômica, e de repente aquela grande explosão que pegou muita coisa, e o país já não está muito bem, e o Líbano tem uma afinidade muito grande com o Brasil. Então vamos pedir em oração para que a espiritualidade maior, para que os espíritos sábios e benevolentes possam cobrir com esse manto de amor e consolo todos aqueles nossos irmãos libaneses. Que a cidade de Beirute seja abraçada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que possa, de alguma forma, inspirar aqueles que poderão ajudar para que a reconstrução aconteça. Em alguns momentos, a gente tem que se pôr no lugar deles também. Vamos pedir mesmo. Porque, gente, assim como foi lá em Beirute, poderia ser aqui em Campinas, aqui em Paulínia, a gente tem uma refinaria. Um acidente desse pode acontecer em qualquer lugar. Eu estava pensando, tem que se pôr um pouco no lugar. Que tristeza, que dor. Então, vamos pensar nisso. Eu vi uma reportagem que os que mais sofreram foram os bombeiros que estavam apagando o incêndio na hora da grande explosão, que estavam trabalhando. Então, que o Mestre possa envolvê-los, possa receber de braços abertos esses nossos irmãos libaneses. Tá bom? Gente, um beijo no coração de cada um e até a semana que vem. E segunda-feira tem uma outra live. Por favor, assistam. Segunda-feira, 8 horas, na Fraternidade Online. Amo vocês!